Senhor, igreja. Amém. Irmãos, eu tenho muita alegria de estar aqui ao lado da nossa irmã missionária Vandira Ferreira, uma mulher de Deus, uma mulher que está aqui debaixo da bênção do seu pastor presidente, o pastor Carlos Fernandes, da Igreja de Deus, Avivamento Bíblico, não é isso, minha irmã? E essa é uma mulher guerreira, é uma mulher que trabalha na obra de Deus. Ela recebeu do seu líder a incumbência de pastorear um rebanho no bairro Vilagem do Lago, onde ela tem cuidado de pessoas, cuidado de casais, cuidado de famílias, batizado, pregado, né, irmã? Faz casamento, é uma mulher de Deus, viu, gente? É uma mulher do Senhor, é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. E eu creio que Deus vai falar conosco através da vida dela nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a ficar de pé, estender suas mãos para cá e nós vamos orar pela serva de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos ao Senhor a tua serva, nossa irmã Vandira, Senhor. Meu Deus, eu sei que o Senhor colocou uma palavra no coração dela. Eu sei que essa palavra é uma palavra viva, Pai. E nós queremos pedir ao Senhor que esta palavra venha fluir da vida dela para as nossas vidas, causando em nós um grande efeito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, minha irmã. Graça e paz, igreja. Aleluia. Interessante, né, que eu vou me apresentar. Talvez muitos aqui não me conhecem. Eu sou tia de Claudinha, de Júnior, de Gabriela, Arthur. Sou irmã da irmã Valcira. E eu estou emocionada, porque eu lembrei aqui de algo interessante, que foi o aniversário de Gabriela. E que nós esteve aqui com o pastor Zé dos Reis. Mas Deus promoveu ele para o lar celestial. E louvado seja Deus por isso, né? Nós louvamos a Deus aqui nessa noite, dizendo que Ele vai vir buscar a igreja, Ele vai vir nos buscar. E a certeza que nós temos que precisamos estar preparados para essa vinda do Senhor Jesus. Amém? Bom rever irmãos aqui, irmã Cátia, irmã Gêmea. Né? Nós fazemos aniversário no mesmo dia. Irmã Elaine. A todos vocês, irmã Cleide, todos vocês aqui nesta noite. Eu estou meio emocionada. Mas eu queria trazer uma palavra de Deus nesta noite. Algo que Deus vem falando ao meu coração há algum tempo. E eu creio que nesta noite Ele vai falar no seu coração também. Porque a palavra ela, assim, ela vem para quem vai ministrar primeiro. E depois para a igreja. Não é assim? Então, primeiro Deus tocou na minha vida, falou comigo de uma forma tão especial. E eu creio que Ele vai falar na sua vida. O tema deste congresso é Reacende a chama. Precisamos reacender a chama nas nossas vidas. Gostaria que você abrisse, eu estou com minha neta, né, Camille Vitória, que está comigo nesta noite. Vovó convidou e ela veio, né, Mili? Vai batizar no mês de julho. Deus tem feito uma obra na vida de Camille Vitória. E louvado seja Deus por isso. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Levítico. Deus me levou lá no Velho Testamento, lá no livro de Levítico, capítulo 6. E eu queria meditar um pouco na palavra do Senhor, porque assim, irmãos, eu tenho que medir muito, dosar a mensagem, porque Deus me deu algo interessante, que é o dom de oração. E eu não sei chegar no lugar, pregar e ir embora. É impressionante. Eu tenho que orar. Amém? Levítico capítulo 6.
versículo 12 e ao 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E eu queria que todos lessem o 13 junto comigo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos diante, Deus, da Tua palavra, que é vida, que é verdadeira, Pai. Essa palavra que tem nos sustentado, nos alimentado de uma forma poderosa. Agora, Deus, queremos que o Senhor esteja falando a cada coração nesta noite. Que eu diminua e que o Senhor cresça de uma forma poderosa nesta noite. Oh, Senhor, fala a cada coração nesta noite. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a falar com a Tua igreja nesta noite, Pai. Nós queremos ouvir, Deus, a Tua voz. E fala conosco nesta noite, Senhor. Que cada ouvido esteja cativo, somente ouvir a Tua voz. Que tudo aquilo que venha tirar atenção, que venha cair por terra em nome de Jesus. Mas que a presença gloriosa do Senhor, Pai, possa estar fluindo sobre este lugar. Que a glória do Senhor desça sobre este lugar, Senhor. E que o Senhor fale a cada coração nesta noite. Em nome de Jesus. E você pode sentar cantando assim, olha. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca. Aleluia. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra tendo ao... De novo. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra atendo ao teu mandar. Amém? Vamos aplaudir o Senhor nessa noite. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo louvor, toda adoração. Tudo está acontecendo nesta noite porque a presença dEle é real aqui neste lugar. Amém? Porque Ele está aqui neste lugar. E sabe por que Ele está aqui neste lugar? Porque você está aqui. É porque você está aqui e Ele faz presença no nosso meio. Querido, que palavra, que tema bem sugestivo para esses últimos dias que nós estamos vivendo. Acender a chama ou reacender a chama do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós temos vivido dias difíceis, estamos vivendo dias em que as pessoas não têm mais tempo, as pessoas estão no corre-corre da vida, e não estão tendo tempo mais de estar colocando lenha nesse altar que é o nosso corpo. E por isso muitas vezes a chama está se apagando. Mas nós vamos meditar um pouco. E eu pensei quando eu orava o Senhor, e Deus me deu essa palavra aqui em Levítico, quando o próprio Deus, Ele dá uma ordem a Arão e aos filhos. E Ele fala sobre o sacrifício, o holocausto, o fogo no altar. A forma que naquela época era o momento, era a forma certa de ter intimidade com Deus. Aonde as pessoas ali sacrificavam
animais, para ter realmente um momento de perdão dos seus pecados, para ter intimidade com Deus. Era um momento que as pessoas ali, era um rito, né, que tinha ali naquela época, e ordenado por próprio Deus, para estar sempre, né, sacrificando um holocausto, para que o homem e Deus tivessem uma intimidade maior. E ali naquele momento, queridos, a gente trouxe, Deus começou a me mostrar algo interessante sobre esse rito, esse ritual que ali eles tinham, que eram feitos pelo sacerdote. A palavra diz que o sacerdote, ele colocava ali então, e fazia todo aquele momento especial que era o holocausto, pegar lenha, colocar ali na lareira, no altar do Senhor, era pegar e acender ali, arrumar ali o holocausto e colocar em cima ali, e colocar o fogo. E eu acho interessante que quando todo o sacrifício, o holocausto era consumido, ali tinha um momento que o fogo apagava. O fogo apagava, no momento que o holocausto era consumido ali, realmente tinha se cumprido aquele rito naquele momento, naquela hora. Mas ali, queridos, eu quero trazer para nós nesta noite, é que o sacerdote, quando tudo terminava, ele ia lá. A palavra diz que ele trocava de roupa. Aquela roupa que ele usava naquele rito já não servia mais. Ele trocava aquela roupa. E o interessante é que ele ia lá e recolhia as cinzas. E pegava essa cinza e levava fora do arraial. E colocava no lugar limpo aquela cinza. E ali ele voltava de novo. E colocava lenha na lareira. E colocava fogo. E arrumava outro holocausto, outro sacrifício e colocava. E ali começava tudo de novo. E o Senhor me deu essa palavra e Deus falava comigo assim, que havia momento que não tinha fogo. Era o momento da restauração. Era o momento que ele estava fazendo aquela limpeza sobre o altar, tirando as cinzas. Eu vou trazer uma analogia nesta noite. Talvez você pode olhar para mim e falar, irmã Mandira, mas foi algo que aconteceu essa semana mesmo, e que me trouxe isso à memória. E eu entendi porque o sacerdote ia recolher as cinzas para limpar a lareira sobre o altar e colocar a lenha de novo e colocar fogo de novo e arrumar de novo o holocausto, o sacrifício, para ser consumido de novo pelo fogo. E Deus me deu essa analogia, coisa simples. E Deus falou, olha, mais ou menos assim, quando você faz um churrasco em sua casa, você vai lá, limpa a churrasqueira, não é assim? Coloca os carvões novos. E ali os carvões colocados, você vai colocar o fogo na churrasqueira. E a partir daquele momento que o fogo pega na churrasqueira, que você entende que já é hora de colocar a carne para assar. Quem gosta de churrasco aqui diz glória a Deus. Ali você já coloca a carne, a picanha, né? Uma asinha de frango, uma linguiça. E interessante que Deus começou a me mostrar que quando começa a assar, a gordura começa a cair sobre as brasas. Não é verdade? Começa a cair sobre as brasas.
E naquele momento começa a gordura a cair, o fogo começa a surgir. Até que toda a carne seja assada. Mas depois que toda a carne é assada, você deixa a churrasqueira ali por alguns minutos, e você volta lá, o que é que tem? As cinzas estão sufocando as brasas. As brasas vão diminuindo, as cinzas vão se manifestando. E o outro dia que você chega na churrasqueira, ela já não tem brasa mais. Já não existe mais brasa. E aí quando você assar outra carne, você tem que tirar tudo de novo e fazer o novo processo. Por isso que a palavra diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Porque era o momento do sacrifício, o momento do holocausto ser queimado, mas houve um momento de fazer uma limpeza, de restaurar o altar. E eu fico pensando, queridos, que quando Elias orou e o fogo caiu do céu, o que ele fez antes? Restaurou o altar que estava em ruína. E assim sucessivamente, o fogo estava sempre ardendo no altar, queimando os holocaustos, o sacrifício. E era algo assim que, continuamente. O que é que eu quero trazer para nós nesta noite? Lembra do primeiro amor, quando você teve um encontro com Jesus? Você lembra que foi algo tão maravilhoso na sua vida que você tinha vontade de gritar aos quatro cantos que o Senhor é Deus? Você tinha vontade de pregar o Evangelho, falar da grande obra que Ele fez na sua vida? Você queria ir nos montes orar, você queria estar todo culto na igreja, porque a chama do Espírito Santo estava ali ardendo no seu coração. E você tinha necessidade, alegria de estar na casa do Senhor, de falar do que Deus fez na sua vida. Porque é algo tão extraordinário quando a gente vê a grandeza e o poder de Deus a partir do momento do encontro com Jesus, que você vê assim realmente que Ele muda a história de qualquer vida. Ele mudou a minha história, irmãos. Eu contei para a irmã Dilma lá no hospital com Valcira, eu falei com ela, eu falei, olha, quantas vezes que eu já fui para a casa de Zé Reis, do pastor Zé dos Reis, chorando. Vou separar. Eu larguei esse homem, a vida é um inferno. Quantas vezes, querido, eu tive vontade de morrer, um casamento horroroso. E aí eu me lembro quando a gente estava no final do nosso casamento. Final mesmo, foi no juiz. Conversando com o juiz conversou, aconselhou, mandou a gente voltar e voltar depois para ver realmente que era aquilo que a gente queria. E nesse meio tempo, Jesus entrou na vida do meu marido. Foi uma libertação, foi uma cura assim, rápida. E Deus mudou a nossa casa. Deus mudou a nossa família. E tudo começou a mudar na nossa casa. Queridos, a vontade que eu tinha é de gritar para os quatro cantos que a casa que era o inferno virou um pedaço do céu. E eu me lembro que meu marido foi transformado pelo poder de Deus de uma forma tão poderosa, queridos. Com testemunho
testemunho brilhante. Não com palavras, não com conversa, mas ele me ganhou para Jesus. Foi calado, foi orando. Mas eu sabia que tinha a minha irmã Valcira nos montes, o meu cunhado José dos Reis nos montes, orando e clamando pela minha vida. E quantas vezes que eu ia lá e ele falava: não, cunhada, vai dar certo, estamos orando, Deus vai dar vitória, vai mudar essa história, vai mudar a situação. E eu já não acreditava mais. Mas o dia que Jesus entrou na minha casa, ele mudou a nossa história. Eu costumo dizer que ele não tarda e nem fala, ele chega na hora certa, na hora H. Ele chega para mostrar que ele é Deus. E a partir daquele momento, o meu coração palpitava. Eu queria estar nos cultos todo domingo, toda semana, culto de oração. Porque a chama do Espírito Santo, ela queimava de uma forma tão poderosa dentro da minha vida, que eu só queria falar de Deus. Eu só queria buscar o Senhor, eu queria orar, eu queria ir para o monte, eu queria fazer a obra do Senhor. E eu me lembro que uma vez, eu disse assim: Senhor, o que o Senhor fez na minha vida não foi coisa pouca não, foi coisa muito grande. Sabe por quê? Porque a cinza do sofrimento, da dor, talvez vocês não saibam o que eu estou falando, mas você viver com uma pessoa que de segunda a sexta é uma maravilha, mas quando chega sexta noite, sábado, domingo, ia pro vasinho, bebia, chegava em casa, quebrava as coisas, me agredia fisicamente. Quantas vezes, irmãos, eu já saí para casa da minha mãe correndo com as crianças pequenininhas. E aí, quando eu vi a mudança, a transformação daquele homem, eu fiquei assim maravilhada, eu fiquei, sabe? E eu me lembro que um dia, eu dobrava o joelho no sofá da sala da minha casa, e eu levantei a mão e falei: Deus, eu estou tão feliz, eu estou tão maravilhada com o que o Senhor fez na vida do meu esposo. Mas não há mais amor. Como é que eu vou viver com ele sem amor? Porque não há amor que suporta os maus tratos. Não há amor que suporta palavras agressivas. E eu disse assim: Deus, eu não amo mais meu marido. Eu quero separar, mesmo que ele mudou. Eu quero separar. Porque a cinza estava sufocando aquilo que eu sentia. A cinza dos maus tratos. Eu vendo meus filhos, minha filha, meu filho chorando, desesperado. E ver o pai daquele jeito, parece que estava doido. Eu só queria, irmãos, que Deus desse um fim naquilo ali. E aí eu disse: Deus, ou eu ou ele, quem fizer menos falta, o Senhor tira. Porque eu sei que se eu separar dele, ele não vai me dar sossego. Então eu prefiro que o Senhor tira um de nós dois. Que um de nós morremos. E eu acho que naquele momento que Deus ouviu eu falando, ele disse: vou matar todos os dois. Não vou matar só ele ou você, não, vou matar os dois vão morrer. E Deus, irmãos, fez uma obra que, se você me perguntar assim, como é que aconteceu, eu não sei. É coisa de Deus. Tem coisa que Deus faz que nós não sabemos explicar. Quando eu vi,
Deus colocou um amor no meu coração por aquele homem que eu nunca tinha tido antes. Que eu nunca tinha tido antes. Mesmo quando eu conheci, quando eu casei, aquele amor, que é o amor que eu sinto hoje, ele não existia. E eu costumo dizer, irmãos, que eu tive 2 maridos. O primeiro e o segundo convertido, transformado pelo poder de Deus. Porque aquela cinza que sufocou aquilo que eu sentia pelo meu esposo, Deus limpou, Deus tirou. E o amor voltou a reinar no meu coração pelo meu esposo. E hoje nós temos 44 anos de casado. 44 anos de casado. E eu me lembro que um dia eu estava tão feliz que eu levantei as mãos assim e falei: Senhor, eu não sei se eu sirvo para alguma coisa não, mas se eu servir, eis-me aqui, usa-me. Eu não quero nunca ficar sentada num banco de igreja, mas eu quero fazer a obra do Senhor, eu quero trabalhar na obra do Senhor. E a partir desse dia, eu nunca sentei num banco de igreja, porque Deus nunca deixou, irmãos. Deus restaurou meu casamento, restaurou a minha família. E eu trago nesta noite esse primeiro amor, o qual nós vivíamos, que estamos dispostos a tudo na obra do Senhor, fazer a tudo. Mas vem a cinza, sufocando essa brasa. Essa cinza vem e vai sufocando. Essa cinza é o corre-corre do dia a dia. Você tem um emprego, um só não basta não, eu quero 2. E aí você vai vivendo um círculo vicioso, querendo abraçar tudo, o mundo, e perdendo aquilo que é mais precioso, que é a presença de Deus. Vamos perdendo a presença de Deus. E muitas vezes vamos na igreja por obrigação. Eu tenho que ir na igreja porque eu não fui tal dia, eu tenho que ir hoje. Não. Eu costumo dizer, Jacques, que eu sempre falo na minha igreja, eu falo: gente, ninguém é obrigado a nada. Na obra de Deus você não é obrigado a nada. É, pastor? Nós somos livres. Nós temos a nossa escolha. Porque o estar na casa de Deus tem que ser algo glorioso, gratificante, não penoso. Fazer a obra de Deus tem que ser algo gostoso na minha vida. Eu tenho que abraçar aquilo com amor, com dedicação, com gratidão pelo que Deus já fez nas nossas vidas. E é por isso, o corre-corre do dia a dia, as lutas, os problemas, diversidades, pecados da vida, é a cinza que vai sufocando a brasa que está no seu coração, que arde, que é a presença do Espírito Santo, e aí vai se afastando, e aí nós estamos carnais, e aí que mora o perigo. Porque nós estamos pensando só nas coisas terrenas. É só nas coisas terrenas. Aí você não tem mais aquela alegria, sabe? Ô irmão, vão hoje na oração? Não posso, que eu tenho que lavar uma roupa. Se você morrer hoje, sua roupa fica lá. Verdade ou não é? Você morre hoje, sua roupa fica lá. Ah, eu não vou porque eu tenho que fazer, arrumar minha casa. Você vai morrer e sua casa vai ficar lá. Hoje nós estamos trocando o glorioso de estar na presença de Deus, buscando a presença de Deus, por coisas terrenas.
E essa chama, ela vai apagando. E nós vamos cada vez mais distanciando do Senhor das nossas vidas. Nós vamos distanciando. E aí mora o grande perigo, porque aí o pecado começa a encostar. E aí, quando a gente percebe, estamos frios, religiosos, vivendo uma vida de religiosidade. Aí o pastor chega e fala: irmão, eu queria dar ao irmão esse ministério na igreja. Sentir de Deus. Não, pastor, misericórdia, dá para o irmão fulano. É luta ou não é? Final de ano para a gente dar ministério na igreja, para os membros da igreja. É um jogando para o outro, irmãos. Hoje as pessoas não têm mais reverência à casa do Senhor. O celular tomou o lugar de Deus nas nossas vidas. Você fica muito mais no celular do que na presença de Deus. Deus te dá 24 horas. Você vai para o seu trabalho, você volta do seu trabalho. E você não tira 2 minutos para falar com Deus. Você não tira 1 hora para falar com Deus. E o crente, ele tem necessidade de estar na presença de Deus. Quem é que tem essa necessidade? De estar na presença, de buscar, de chorar, de falar. Ou tem hora que você não fala nada, só chora. É verdade. E eu me lembro do primeiro amor, quando eu tinha talvez mais tempo de orar, de buscar, de consagrar, de jejumar. Irmãos, eu já vivi coisas maravilhosíssimas que esse Deus tem me mostrado, me revelado. Segredo que Ele só revela aos íntimos, aqueles que buscam de coração. Hoje Deus tem muitos servos, mas amigos são poucos. E Ele quer ser o meu amigo e o seu amigo. Ele quer ter uma intimidade maior comigo e com você. Eu me lembro que todas 3 horas da tarde eu clamava a Deus, era o meu horário de orar. Eu ia para o meu quarto, abria a janela, lembro de Daniel, e ia orar, buscar a presença de Deus. Ficava ali, ó. Às vezes minha menina ia para a escola, eu via ela batendo, chamando, voltando da escola às 5 horas, e eu lá ainda. E foi o tempo que Deus mais me revelou coisas tremendas, me abençoou. Deus está procurando aqueles verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem, fazendo comida, ó, falando com Deus, orando e louvando. Eu odeio lavar roupa, irmãos. É a hora que eu louvo a Deus, fala, tem línguas lá, lavando roupa, limpando a casa, falando com Deus, no trabalho, falando com Deus. Ele tem que fazer parte da nossa vida diária. O fogo tem que estar sendo aceso, ó, o tempo todo. Vou falar de uma pessoa aqui que foi embora, deixou a gente sábado passado, pastor Deli Mendes. Acho que aquele homem podia chamar humildade. E eu me lembro de a gente estava na reunião da OMEB e ele disse, e a gente conversando, aí chegou um pastor. E eu estava conversando com o pastor Deli, e ele saiu e tal. Aí chegou esse pastor, sentou perto de mim e falou assim: ô irmã Vandira, pastor Deli passou um ano em mim esses dias, que eu fiquei assim, ó, sem ter resposta. Falei, sério? Ele falou, é. Eu estava passando na praça, Dr. Carlos.
E vi pastor Deli passando a passos largos, né? Porque ele andava, era tchau, tchau, tchau. E aí ele conversava, irmã Vandira. E conversava, esticulava com as mãos. E eu falei, meu Deus, pastor Deli está com problema. E eu, todo cheio de dedo, cheguei para ele e falei, pastor Deli, eu vi o senhor passando na praça do Dr. Carlos, o senhor estava assim, falando sozinho, pastor. Fiquei preocupado. E ele disse assim, está falando sozinho não, pastor, está falando com Deus. Eu nunca andei sozinho. Quando o senhor me vê conversando na rua, em qualquer lugar, eu estou falando com meu Deus, meu amigo, que me acompanha. E ele falou, eu fiquei com a cara de taxa, irmã Vandira. Eu falei, eu já vi mesmo várias vezes. Eu nem interrompo ele falando com Deus não, porque vai que é coisa importante, né? Mas a chama tem que estar ardendo. A necessidade, a vontade de falar com o Senhor é todo tempo, toda hora, irmãos. Chega uma hora que você tem que tirar cinzas. Você que tem que fazer uma limpeza nesse altar, você é o holocausto. Jesus morreu, foi crucificado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi crucificado. E hoje nós somos o holocausto. Hoje nós não precisamos que o sacerdote vai lá e faz um sacrifício, não. O sacrifício sou eu. O sacrifício é você. É você aprender a sacrificar as coisas do mundo para viver as coisas de Deus. Ninguém quer sacrificar nada. Ninguém quer sacrificar nada. E muitas vezes ainda questiona Deus. Por que estou passando por isso? Por que está acontecendo isso com a minha vida? E Deus está olhando para você, filho, eu quero você perto de mim. Ei, filho, eu quero usar a tua vida. Eu quero ter uma experiência real com você. Ele não quer só que você seja servo dele, não. Seja amigo de Deus. Seja amigo de Deus. Há um hino que diz assim, olha, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Hoje é o dia de reacender a chama. Aquela chama que um dia brilhou no seu coração. Aquela chama que um dia te fez jejuar, consagrar a sua vida. Aquela chama que te impulsionou a pregar a palavra de Deus. Talvez outrora você tinha um dom de Deus, você falava em mistério, você profetizava, você revelava, e hoje Deus quer restaurar esse dom na sua vida.
Cadê Gabriela, o pessoal do louvor? Deus quer soprar agora essa brasa, retirar essa cinza e fazer o fogo levantar para queimar todo o pecado, para queimar todo o pecado, tudo aquilo que tem te dado, tomado o lugar de Deus na sua vida. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Deus, aleluia. A palavra do Senhor disse, lá em Tessalonicenses: não apaga o Espírito Santo da sua vida. Apaga não. Não apaga o Espírito Santo da sua vida não. Ele é o nosso divino e eterno companheiro em todos os momentos das nossas vidas. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele que nos direciona nas nossas vidas. Eu queria que nesse momento você fizesse uma reflexão da sua vida. Jesus não veio para nos dar religião, mas um estilo, mudança, transformação de vida. Ele veio para nos ensinar. Como você tem andado como crente, como servo de Deus? Como você tem vivido? Traz a memória, como Jeremias, vai lá. Traz a memória aquilo que te dá esperança. Aquilo que nesta noite vai mudar a sua história. Eu não estou falando de você prosperar financeiramente, mas eu estou falando de você ter uma vida de intimidade com Deus. É momento de retirar cinzas para colocar lenha e colocar fogo de novo, para que esse primeiro amor na sua vida renasça nessa noite e que você possa sair daqui totalmente edificado na presença de Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer assim: irmãos, nós esquecemos que Jesus está às portas. Há 20 e poucos dias levou meu cunhado, pastor Zé dos Reis. Sábado passado, o pastor Deli, ele está vindo de uma forma seletiva, mas nós não acreditamos. Nós esperamos a forma coletiva, todo mundo junto. Pode ser que amanhã chame a sua senha e você não está mais aqui, ou a minha. O apóstolo Paulo disse assim: olha, se a minha esperança se limitar somente nesse mundo, eu sou o pior ser humano que existe. Há uma promessa de Deus para mim e para você. Há uma vida eterna para mim e para você. Deus está preparando o lugar. Lá em João 14 ele disse assim: olha, Jesus disse: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. Se assim não for, eu não teria dito. E ele disse: olha, eu vou preparar o lugar, e quando tiver preparado, eu voltarei para buscar, porque aonde eu estiver, vocês estarão comigo. É promessa de Deus para mim e para você. Não deixa a chama do Espírito Santo apagar da sua vida. Que nesta noite, que você venha ser tocado pelo poder de Deus. Vamos colocar sobre os nossos pés. Coloca sobre os seus pés.
E você vai fazer desse louvor uma oração para a sua vida. Você vai fazer uma oração para a sua vida. E abre o seu coração. Deixa o Espírito Santo te abraçar. Deixa o Espírito Santo te envolver. Tua face eu quero ver. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Senhor, formoso és. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Pede Ele nesta noite para acender a chama. Acende a chama, Pai. Aleluia, Deus. Que uma vez brilhou. Vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Fala com Ele nesta noite. Deus Todo-Poderoso, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Somos a Tua igreja. Somos o Teu povo, Pai. O Teu povo que tem clamado, que tem buscado, Senhor. E nesta noite, Senhor, nós queremos que o Senhor venha reacender a chama, Pai. Essa chama que muitas vezes tem se apagado, Deus. Ah, Deus, começa a tocar, Pai. Começa a tocar, a Deus, em cada vida aqui nesta noite. Oh, Deus. Toca, Senhor. Toca, Deus. Toca, Senhor. Toca, Espírito Santo de Deus. Assim diz o Senhor: aquietai e saber que eu sou Deus. Eis que nesta noite eu reacendo a chama na tua vida, porque grande a obra que eu tenho na tua vida. Abraça, Espírito Santo de Deus. Toca, Espírito Santo. Vou me entregar. Vai operando agora em nome de Jesus, Espírito Santo. Vai mudando, Espírito Santo, vai transformando vidas nesta noite. Oh, Espírito Santo, assim diz o Senhor: aquietai, 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 saber que eu sou Deus na tua vida. Receba em nome de Jesus. Se eu me humilhar
Santo de Deus está sobre este lugar. Sinta o toque do Espírito Santo. Ele está te abraçando. Ele está te abraçando nesta noite. Deus está trazendo você de volta para o lugar que você nunca tivesse saído. E Deus quer falar no silêncio nesta noite. É no silêncio. Quantas vezes você tem dito assim: Deus, tem falado, Senhor, eu preciso tanto de um abraço, do teu abraço. E assim diz o Senhor nesta noite: estou abraçando você. O meu abraço cura. O meu abraço conforta, consola. O meu abraço restaura. Irmã Dilma, dê um abraço de pai, Claudinha, mas um abraço não do pai, mas do Pai Todo-Poderoso. Sinta o abraço de Deus na sua vida. O abraço de consolo, de conforto. Você é a igreja amada e escolhida do Senhor. Não deixa a chama apagar. Rever seus valores. Rever suas vidas. Melhor coisa é estar na presença de Deus. É sentir a presença de Deus. É você saber que Deus é um Deus que sussurra nos seus ouvidos. Um Deus que fala. Um Deus que vê. Um Deus que fala. Mas também um Deus que toca. Um Deus que restaura, que muda a história, que muda a situação. E Ele te diz nesta noite: coloque na minha presença. Se humilha na minha presença. Recolhe a sua insignificância e prostra diante do Deus Todo-Poderoso da sua vida. Queridos, nós não somos nada sem Deus. Nós não somos nada, mas com Ele nós podemos todas as coisas. Porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos guarda, que nos livra, é Ele que nos protege nos momentos difíceis. É Ele que está conosco em toda e qualquer situação. O fogo tem que queimar e jamais apagar nesse altar que é a sua vida na presença de Deus. Pastor, ora por essa mocinha aqui. Você consegue sentir a presença de Deus? Você consegue sentir a presença de Deus? Senhor.
sua presença, Deus. A sua presença. A presença de Deus. A presença de Deus está sobre esse lugar. Só igreja, sem som. Oh, Deus. Pode levantar suas duas mãos para o alto. A palavra diz assim que o homem não recebe nada se do céu não for dado. Sabia que tem um Deus de mão estendida para a igreja de mão levantada? Você vai dizer: Deus, eu te louvo pelo que eu recebi nesta noite. E eu vou voltar para minha casa, Senhor, com a minha bênção, com a minha vitória, com a minha vida transformada. Porque nesta noite eu retiro toda a cinza e eu quero colocar fogo para queimar o holocausto outra vez. Agora aplauda o Senhor com as mãos levantadas. A Ele a honra, a Ele glória, louvor, adoração, amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, amados. Pode sentar um pouquinho, amados. Que palavra
gloriosa, irmãos. Que mover de Deus neste lugar. Mas eu pedi a irmã Nadia um minutinho ali, só para falar algo sobre a irmã Vandira. A irmã Vandira, ela pediu uma reunião com a família. E essa reunião foi feita lá em casa, né? A família toda muito chorosa. O irmão Zé Reis naquela situação no hospital. E a gente orando, clamando a Deus. Mas Deus, irmão, já tinha falado tudo que ia acontecer, né, irmã Vandira? Tudo. Só que a gente não quer aceitar. A gente não quer. A gente quer a cura, a gente quer a vida, a gente quer a resposta, a gente quer o sim. A gente não quer o não de Deus. Mas ela reuniu a família. Eu nunca vi uma reunião mais inusitada daquela. Nunca vi uma reunião daquela na minha vida. E eu não quero outra não, viu, irmã? Ela reuniu a família lá para falar que Deus ia recolher o irmão Zé Reis. Que eles tinham que ficar preparados, que Deus ia recolher. Irmãos, aquilo assim me quebrou. Porque eu estava clamando, todo mundo clamando, né? Pela cura. E no outro dia, foi o dia que o irmão Zé Reis mais manifestou, né, Claudiane? Uma melhor. Eu falei, irmãos, eu pensei, meu Deus, sabe que a irmã falou, será que aquilo é de Deus mesmo? Pensei, irmã, você me perdoa, viu? Eu fiquei tão alegre com aquele sinal, mas Deus, irmãos, Ele é maravilhoso. Ele faz tudo o que Ele quer. Ele é soberano. Mas Deus fez essa mulher reunir a família lá na minha casa para falar com a família isso. E foi muito choro, né, Claudiane? Mas pensa numa coisa que aconteceu. O irmão Zé Reis, ele fez um testamento antes de morrer. Ele falou, eu quero que dá isso para fulano, aquilo para Beltrano, que entregue isso para não sei quem. E Claudiane foi anotando tudo, né, Claudiane? Foi cumprindo tudo. E Deus levou ele, irmãos. E Deus usou essa mulher para falar essas coisas. Então, irmãos, Deus fala, viu? E Deus não fala só o que a gente quer ouvir, não. Deus fala o que Ele quer falar, porque Ele é Deus. Deus abençoe você, minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Irmã Nadia.